Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver sobre temperatura adiabática e conversão de equilíbrio. Então nós vimos que para uma reação reversível de primeira ordem, a gente pode escrever o equilíbrio em função do Kc por meio desta equação aqui. E a gente também viu que para o balanço de energia em um sistema adiabático, a gente pode escrever a equação desta forma aqui. A gente escreveu simplesmente como XA, mas aqui no equilíbrio a gente pode escrever como XAE, mas é basicamente a mesma coisa. Graficamente, como que isso funciona? Aquela primeira equação do equilíbrio, Kc sobre 1 mais Kc, como Kc é dependente da temperatura, eu posso fazer um gráfico de conversão por temperatura, e eu vou ter as conversões do equilíbrio para diferentes temperaturas, e se eu plotar isso num gráfico, eu vou ter essa curva azul aqui. Então, esses são os pontos das conversões de equilíbrio para diferentes temperaturas. O que acontece é que se eu aplicar a equação do balanço de energia, onde eu também posso encontrar um XAE, eu vou ter várias conversões possíveis para diferentes temperaturas. Mas em algum momento, essa reta do meu balanço de energia e essa curva das minhas conversões de equilíbrio vão se cruzar. Nesse ponto, eu vou ter uma conversão que satisfaz ao mesmo tempo a minha conversão de equilíbrio e a minha reta do balanço de energia. Então, eu tenho aqui uma conversão de equilíbrio e essa temperatura eu vou estar chamando de temperatura adiabática. E o que vai acontecer para essa condição é que se eu alterar a temperatura inicial, eu não vou mexer na inclinação dessa reta, eu simplesmente vou deslocar ela. Mas ao mexer na temperatura inicial, eu obrigatoriamente altero o valor de Kc e altero a conversão de equilíbrio. E plotando essa reta de alimentação, essa nova reta de alimentação, eu consigo graficamente encontrar essa conversão de equilíbrio. Então é uma forma simples que eu tenho para, mexendo na temperatura inicial, eu conseguir encontrar rapidamente a conversão de equilíbrio para o meu sistema. E no que isso é aplicável? Então vamos fazer um exercício que eu acho que consegue exemplificar isso melhor. Eu tenho uma reação A mais B dando C mais D, que acontece adiabaticamente numa série de reatores com resfriamento interestágio. Eu tenho uma alimentação a 300 Kelvin e a cada passagem por um resfriador a temperatura é reduzida para 313 Kelvin. Eu tenho uma alimentação equimolar em A e em B e a massa do catalisador no reator atinge 90% da conversão de equilíbrio. Se eu tiver 3 reatores e 2 resfriadores disponíveis, qual seria a conversão de equilíbrio que pode ser atingida no final do processo e qual seria a temperatura diabática final? E eu tenho aqui a curva com os pontos de equilíbrio e a reta que a gente já sabe que é a nossa reta do balanço de energia. Pelo cruzamento da minha reta do balanço de energia e a curva com as conversões de equilíbrio, eu consigo encontrar a conversão de equilíbrio para o meu sistema, que vai ser aí próximo a 30%. Como o reator ele atinge 90% dessa conversão de equilíbrio, ele atingiria 27% de conversão. Então eu vou vir e marcar em 27% de conversão. Agora, o que acontece é que no enunciado, ele diz para a gente que eu tenho 3 reatores e 2 resfriadores. Então, eu passando pelo primeiro reator, eu vou entrar num resfriador. E esse resfriador vai fazer a temperatura cair até 313 Kelvin. Então, até aqui, mais ou menos. Para a nossa reta do balanço de energia, a gente sabe que a inclinação dela é exatamente a mesma, mas o ponto inicial, onde ela vai começar, é no ponto de temperatura que foi iniciada a minha reação. No caso, para o meu segundo reator, a minha reação está sendo iniciada em 313 Kelvin, com uma conversão inicial já de 27%. Então, minha reta vai começar daqui, e ela vai ter a mesma inclinação que a reta original que me foi fornecida. Com isso, eu consigo encontrar uma nova conversão de equilíbrio, que vai ser de 52%. Já para o meu segundo reator, ele não vai atingir exatamente essa conversão de equilíbrio, ele vai ficar 90% dela. 90% desse 52% de conversão de equilíbrio me dá 47% de conversão real no segundo reator. Então, a gente já tem aqui o primeiro reator, o primeiro resfriador e o segundo reator. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento, então com a conversão de 47%, no meu segundo resfriador a temperatura volta até 313 Kelvin, então mais ou menos por aqui,
E eu tenho aí meu último reator. Então, a inclinação da reta do balanço de energia nesse último reator é exatamente igual às anteriores que eu já tive. Então, traçando ela aqui, eu vou encontrar uma nova conversão de equilíbrio, que vai ser de 68%. Calculando a conversão final nesse meu reator, vai ser 90% desse 0,68. Então, me dá 0,61, ou 61% de conversão total. Portanto, a conversão final no meu reator é de 61%, a conversão de equilíbrio final é 68% e a temperatura adiabática final seria algo aqui mais ou menos próximo a 440 Kelvin. Espero que esse exercício tenha deixado claro para você como esse tipo de gráfico pode ajudar a gente em resolução de problemas. Então, antes de você ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, então curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa o nosso site se você quiser saber mais sobre nossos cursos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!